Olá! A judicialização da saúde é um assunto permanente na pauta do setor da saúde público e privada. As dificuldades financeiras da população, o envelhecimento populacional, a falta de subsídios, falhas na gestão pública, cortes do orçamento e a falta de recursos na saúde pública são alguns dos motivos que geram a crescente busca na justiça pelo atendimento. E este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação do presidente da Unimed Campinas, Dr. José Windsor Ângelo Rosa, e também com os vereadores da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas, Paulo Galtério, que é o presidente da comissão, e Pedro Tourinho, membro da mesma comissão. No Congresso, a crescente queixa dos usuários dos planos de saúde foi tema de um debate em 2017. E agora nós vamos acompanhar como foi na reportagem da TV Senado. A Câmara discute mudanças na legislação da saúde privada, mas para esses debatedores, essas mudanças não vão melhorar o quadro da assistência à saúde no Brasil. Ao contrário, entre as mudanças criticadas estão a redução de multas por infrações das operadoras, a coparticipação do consumidor no patamar de até 50% das despesas e uma que pode facilitar os reajustes, penalizando pessoas idosas. Eu fiz 59 anos há 2 anos atrás, tenho 61 agora, meu plano saiu de 980 para 2.300, a minha aposentadoria 2.400, não paga meu plano de saúde, tive que ir para a justiça. O Estatuto do Idoso foi aprovado a duras penas para hoje virem empresas e quererem alterá-lo e afastá-lo da aplicação? Não pode. Lei é para ser cumprida. Dados do Conselho Federal de Medicina apontam que entre dezembro de 2014 e março de 2017, o número de brasileiros com planos de saúde caiu de quase 50 milhões e 500 mil para 47 milhões e 600 mil. O representante de operadoras contestou que o setor está lucrando em meio à crise. O setor de saúde suplementar, dados consolidados, ele operou em déficit, diferentemente de algumas notícias que foram aqui veiculadas. Foi o seguinte, no ano de 2016, 2 operadoras desse setor apresentaram um lucro, 2 operadoras. Isso causou uma distorção. Convido aos economistas, aos contadores a se debruçarem nos números para verificar o que de fato aconteceu. Deu uma distorção nesse lucro que pareceu ser 66%. O representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar não chegou a avaliar as propostas de mudança, mas destacou alguns pontos que foram comentados. Um deles é a demanda das operadoras pela recomposição de custos. Uma recomposição de preços de planilhas de custo que seja meramente um repasse dos custos, um repasse do risco do negócio para o consumidor não é desejável. Faz parte da natureza do próprio negócio assumir determinados riscos e esses riscos não podem ser passados integralmente ou repassados integralmente para o consumidor. E esse assunto tem sido muito discutido também pela Justiça. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça publicou no final do ano passado um relatório Justiça em Números 2017, ano base 2016. Em entrevista à TV CNJ, o conselheiro Arnaldo Rossepian comentou sobre a judicialização da saúde. Vamos acompanhar. O Sistema Único de Saúde, ele tem o dever de ofertar à população uma gama de serviços envolvendo saúde. Aquilo que está estabelecido nos protocolos do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, enfim, os fármacos incorporados, os procedimentos, atendimento hospitalar, ambulatorial, enfim. Só que a judicialização não fica apenas nisso. A judicialização, e é essa um dos pontos da nossa preocupação, se não hoje o ponto principal, é a judicialização daquilo que não está incorporado no Sistema Único de Saúde. E o que se coloca, é legítimo que o cidadão vá buscar aquilo que não está incorporado no Sistema Único de Saúde? Da maneira que isso está posto hoje no Judiciário e na jurisprudência até aqui consolidada, em alguma medida é sim. E o que nós queremos? Queremos que, se for o caso de conferir este direito, este pleito ao cidadão, seja feito baseado em informações técnicas, não apenas e tão somente numa demanda judicial instaurada, com base num receituário médico, com base numa alegação desprovida de qualquer referência científica que possa amparar aquele pleito.
E agora, então, você também que está assistindo a TV Câmara Campinas pode participar conosco desse debate. Além dos nossos entrevistados, você pode enviar perguntas pelo WhatsApp, que é o 99811-0260. Mas antes, então, vamos começar aqui o nosso debate. Dr. Windsor, seja bem-vindo. Queria que o senhor falasse um pouquinho no que diz respeito a tudo que a gente ouviu nessas matérias. Hoje, no caso da Unimed Campinas, qual é a maior preocupação quando se fala nesse tema? Eu acho que a maior preocupação em relação a esse tema é a judicialização indiscriminada. Nós entendemos que muito daquilo que é discutido na justiça, ele tem até razões que justifiquem. Porém, existem solicitações que eu diria que sem pé, sem cabeça, e que são realizadas, por exemplo, solicitação. O jornal publicou recentemente aí solicitações de spa, de medicações que não têm nenhuma comprovação científica, de aparelhos que são perdidos por mau uso e de uma série de outras reivindicações que vêm no bojo desta onda de judicialização. A nossa maior preocupação é esta. Tá certo, então daqui a pouco a gente volta a se falar. Paulo Galtério, vereador, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, comissão essa que tem trazido vários debates aqui a respeito da saúde pública aqui na nossa cidade, mas quando se fala nessa questão da judicialização, qual é o posicionamento do senhor enquanto presidente da comissão? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mirna. Boa tarde aos presentes aqui, vereador, representante da Unimed. Mirna, eu queria ser assim, até um pouco mais genérico, dizer hoje que há uma judicialização da vida. Não digo indiscriminar, mas tudo hoje é judicialização. É judicialização da política, da saúde, da família. Né? Parece que tudo se resolve com uma canetada do juiz. Né? Então eu vejo assim, nós vemos com preocupação, né? Eu falo assim, por ser advogado também, por ter alguns processos judicializados, né? Que toda vez que a gente fala em judicializar, o papel do juiz é dar um comando, tá? Uma ordem, né? O juiz dá um comando, uma ordem, tá? E nós temos a impressão que essa ordem, né, vai resolver o problema, né? Quando às vezes a ordem até causa mais problema. A gente vê isso no serviço público hoje, muitas vezes, os prefeitos, né, os juízes, eles dão uma ordem para o prefeito, mas não sabe se tem dinheiro para cumprir aquela ordem no orçamento, porque o juiz é obrigado a observar o orçamento, ou compra de remédio, uma série de questões. Né? Nem sempre o que se está na sentença, o prefeito consegue cumprir aquilo. Né? Nós tivemos um caso, se eu não me engano, no Hospital Sírio-Libanês, que tem uma pessoa que faz um tratamento, eu vi pela revista, que é R$900 mil por mês o custo daquele tratamento. Daí não se sabe se o resultado vai ser o esperado. Então, assim, é preciso muita cautela, não só pela judicialização da saúde, mas como judicializar a nossa vida. Né? Porque a gente acha que tudo hoje leva para o juiz e o juiz resolve, como se aquilo fosse acabar os problemas da nossa vida. Então, é preocupante. Tá ótimo. Então, agora nós vamos falar com o vereador Pedro Torinho, que também participa da Comissão de Política Social e Saúde. Vereador, uma boa tarde. Qual é a sua opinião a respeito desse tema? Bem, boa tarde, Mirna. Boa tarde ao Dr. Windsor, meu colega Paulo Galtério. Um prazer aqui conversar sobre esse tema, que sem dúvida nenhuma é dos temas mais importantes da saúde pública e privada do Brasil hoje, né? É importante a gente ressaltar que quando a gente fala de judicialização na saúde, nós estamos falando de uma área extremamente delicada. Por quê? Porque quando se judicializa, via de regra, o entendimento que se constrói a partir de um pleito de judicialização é o de que há a negação de algo que seria o direito do usuário. Particularmente na saúde pública, a gente tem o Sistema Único de Saúde, ele tem o princípio da integralidade, que pressupõe que o SUS vai se responsabilizar por cuidar de qualquer aspecto da vida do cidadão que esteja adoecido. Né? Isso leva o Sistema Único de Saúde a arcar com tratamentos milionários, né, para grupos, às vezes, com pouquíssimos casos. É uma situação que onera muito o sistema. Por outro lado, é isso, a negativa naquela assistência, muitas vezes a consequência é a morte do cidadão. Então, existe uma linha muito tênue, que é a linha entre
a judicialização que é legítima, que ela é necessária, porque infelizmente nem sempre os planejadores na área da saúde conseguem prever tudo o que vai ser necessário, né? A gente pode adoecer por milhares de razões e muitas vezes essas milhares de razões não são esperadas, previstas, separar isso daquelas situações em que de fato há abuso dos processos de judicialização. O Dr. Windsor colocou aqui algumas situações que são exemplares, né? Há contextos em que não cabe efetivamente a imposição, seja ao poder público, seja ao setor privado, do cumprimento de alguma determinação apenas porque um profissional de saúde, como por exemplo um médico, ou às vezes até outra profissão, ali prescreveu aquilo ali como parte importante para o tratamento. Então é uma linha extremamente tênue que a gente tem que olhar com muito cuidado. E, só para fechar aqui, também com muita atenção, porque hoje existe uma indústria de judicialização, que é uma indústria pesada, né? Tem até estudos que mostram que um número pequeno de profissionais do direito, de operadores do direito, são responsáveis por um número desproporcionalmente alto das situações de processos. Então a gente imagina, e é lógico que é delicado falar isso, que existem profissionais da área da justiça, do direito, que hoje meio que abusam dessa prerrogativa do sistema público de saúde de cuidar, né, e do setor privado também, para efetivamente produzir, gerar dinheiro, ganhar dinheiro e movimentar uma indústria da judicialização à saúde. Isso talvez seja o mais preocupante de tudo. Doutor, hoje quais são as principais consequências dessa judicialização? A dificuldade do planejamento. Vejam vocês que nós temos um rol de procedimentos que é incorporado, tem uma incorporação de novos procedimentos a cada 2 anos e é publicado pela Agência Nacional. Existe uma discussão se o rol de procedimentos ele é o mínimo que uma operadora deveria cumprir. E na verdade não é, porque para se fazer gestão nós precisamos calcular qual vai ser o custo do plano de saúde, quais vão ser os gastos assistenciais, tá? Qual vai ser a receita, certo, da operadora. E todo esse cálculo é baseado naquilo que nós vamos prestar de atendimento aos nossos clientes. Então, existe todo um planejamento, existe todo um cálculo numérico para que a gente precifique o valor do honorário médico, o valor dos hospitais, e quando existe uma judicialização que não é esperada, não é programada e ela não é, na verdade, sensata, isso desequilibra os custos e realmente traz um prejuízo para aqueles que vão utilizar o plano de saúde e para a população em geral. Tá certo, então, e você que assiste o Questões de Ordem pode participar enviando a sua pergunta, a sua colocação através do nosso WhatsApp. O número é o 99811-0260, está aí na sua tela, você pode já acessar aí o seu WhatsApp e mandar para a gente. No último bloco é que nós faremos então as perguntas aos nossos convidados. A gente falou sobre essa questão de sensatez. Hoje, para quem está em casa entender, eu queria até que o senhor respondesse, doutor Windsor, desculpe, o que por exemplo, um medicamento que, no caso da Unimed, né, mas o que uma operadora de saúde, um plano de saúde cobre. Aí o médico diz que esse medicamento deve ser utilizado uma vez por mês. E a operadora diz o seguinte: não, eu disponibilizo esse medicamento a cada 3 meses. O que leva, por exemplo, uma operadora a tomar uma decisão dessa, sendo que ela então aceita que realmente a pessoa precisa daquele tratamento, mas o médico prescreveu esse medicamento mensal e ela diz que não tem essa cobertura mensal. Como que é feito isso para as pessoas entenderem essa negativa, por exemplo? Normalmente, em relação às medicações, nós não temos discussões desse tipo. Por exemplo, diferença de posologia, diferenças na forma de ministrar a medicação. O que a gente vê são medicamentos que não estão registrados no país,
certo? Registrados no país, isso é muito importante. Medicamentos que não, então, eles não têm registros na Anvisa, medicamentos que não têm comprovação para esta ou aquela doença. Quando um medicamento ele é registrado na Anvisa, ele é registrado e no registro consta quais são as doenças que ele trata. Quando ele é utilizado de uma forma que não está no registro, nós chamamos de off-label. Existe uma discussão muito grande se nós podemos usar e se existe cobertura contratual para o uso de medicamentos off-label. Na nossa opinião, na nossa visão de operadora, não há, porque isto normalmente não está no rol da agência nacional. Se não está no rol da agência, ele não é contratual. A maioria das pendengas, das questões judiciais envolvendo o medicamento é nesta faixa de discussão. Tá? A medicação, ela não tem comprovação para aquela doença, porém ela foi prescrita para aquela doença. Isto não é contratual, então existe a negativa da operadora. A gente percebeu aí no início do programa que, de modo geral, a gente teve cerca de 3 milhões a menos de pessoas utilizando a saúde privada, ou seja, essas pessoas provavelmente passaram a utilizar o SUS, com muito impacto. A gente percebe, inclusive a gente já teve aqui algumas audiências que trataram sobre isso. Como fica essa questão na visão parlamentar de, por exemplo, negativa de atendimento, exclusão de cobertura no caso dos planos de saúde, mas, por exemplo, também essa questão de mais da negação do atendimento mesmo. A gente não tem esse médico, a gente antes atendia, vamos falar algo que está uma fila, a gente tem tantos na fila de oftalmologia, mas antes nós tínhamos muito menos, e isso justifica na saúde pública, por exemplo, uma negativa de atendimento, vereador? Bem, Mirna, o que a gente pode perceber na saúde pública hoje, né? Eu não sou médico, né, mas eu tenho uma visão política da saúde no país. Nós temos um número reduzido per capita médico versus população, PIB, né? Vamos dizer, PIB é o número não PIB, é o número de médicos, né, pela população. Né? É notório isso, que não tem médico. Nós tivemos que importar médicos de Cuba. Eu acredito que esse já seria um grande problema. Hoje, na saúde pública de Campinas, para você ter uma ideia, o que as pessoas querem hoje, por exemplo? Elas querem um ginecologista no posto de saúde do bairro dela. Todo mundo quer, vereador Torinho. Mas qual a necessidade de se ter ali um ginecologista? Né? Porque nós não temos um centro que ali só fazemos trabalho de ginecologia. Essa é a ideia da prefeitura hoje, descentralizar. Por que isso? Porque os ginecologistas, eles são diferentes dos médicos que trabalham nas unidades básicas de saúde. Né? É totalmente diferente. Então, eles não se adaptam ao trabalho em posto de saúde. Até porque, para fazer um exame e outras questões, talvez não tenham os equipamentos adequados, o local adequado, mas as pessoas acham que tem que ter um ginecologista no posto de saúde. E a prefeitura, ainda que quisesse contratar ginecologistas, não tem ginecologista para se contratar, para fazer esse trabalho. É um problema nosso. E assim também com pediatras. A mesma coisa. Então eu penso, doutores, que não sei como aumentar o número de médicos. Aí eles podem falar melhor do que eu, né? Senão vamos continuar importando do estrangeiro. Agora, doutor Windsor, no caso da saúde privada, o que às vezes acontece nessa questão das consultas, eu não sei se isso é algo que é uma orientação ou isso é de cada profissional. Existe, quando você liga, é um convênio? Para convênios eu tenho a data X. É particular? Particular você pode vir amanhã. Isso acontece comumente, doutor. O que o senhor diria nesse contexto? O que é dito em termos de gerenciamento de plano de saúde? Eu digo duas coisas. Uma delas que é preciso se atentar é que algumas dificuldades que nós temos no setor público, elas também estão presentes no setor privado. Veja você o exemplo que foi dado pelo vereador. Existe falta de alguns profissionais, não só na rede pública, mas também na rede privada.
algumas especialidades, nós temos poucos profissionais. E isto pode gerar alguma dificuldade de conseguir algumas consultas. Cito como exemplo algumas especialidades da pediatria, endocrinologia pediátrica, neurologia pediátrica, tá? O pediatra, por si só, ele já tem diminuído, as escolas têm produzido menos pediatras, menos especialistas em pediatria. Então, isto é uma constatação. O segundo ponto que nós queremos colocar, e aí já vai de encontro ao que você bem colocou, é que nós somos uma cooperativa de médicos. E o médico, ele tem que ter uma disponibilidade e cumprir uma produção mínima, ou seja, um número mínimo de atendimentos. Okay. Tá? Eles não são funcionários, não são empregados da cooperativa, eles são cooperados. Eles podem ter pacientes particulares? Podem ter pacientes particulares. E nesta situação, ela se desdobra mais uma vez em duas. Alguns profissionais se aproveitam disso, eles não cumprem o mínimo do atendimento, tá? E tentam induzir pela necessidade, induzir o cliente a fazer uma consulta particular onde ele vai ter uma melhor remuneração. Esta é uma situação. A outra situação é a do próprio cliente. É do próprio cliente. O nosso profissional, o nosso cooperado, ele cumpre a sua produção, tá? E o cliente muitas vezes se anuncia como, não, mas eu quero fazer particular. Na verdade, toda essa situação, ela foi causada justamente por esta tentativa. Não, mas e se precisasse fazer para a consulta particular, eu vou pagar. A partir daí, alguns profissionais falam, bom, se existe isso aí, se existe essa abertura, deixa eu me aproveitar. O que, na verdade, não é correto, certo? Okay. Pela agência nacional, nenhum cooperado pode cobrar de usuário de plano de saúde, tá? Nenhum usuário do plano de saúde pode ser cobrado por isso. Agora, é muito difícil a gente atuar isso, porque aquele que paga, que vai e faz a consulta particular, ele não vai lá denunciar, ele não vai lá mostrar que ele pagou, e o que a gente tem, na verdade, são queixas que nunca são concretizadas. A pessoa liga tentando marcar uma consulta, e se foi orientada ou não, ela acaba não fazendo a consulta particular, mas apresenta a queixa. O caso não se consumou, o que impede de a gente, de uma certa forma, estabelecer uma punição administrativa. Tá ótimo. Então, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com questão de ordem. Não saia daí. Hoje o Questão de Ordem discute a judicialização da saúde com 2 vereadores da Comissão de Política Social e Saúde, também com o presidente da Unimed. E você pode participar conosco através do WhatsApp. O número é o 99811-0260. Mande a sua pergunta aos nossos convidados e no último bloco a gente passa essas perguntas e eles respondem na medida do possível aqui do tempo ainda no ar. Vereador Pertorin, a gente falou dessas questões e uma das questões que tem aqui quando a gente fala nesse estudo que foi feito pelo CNJ de negativa de atendimento, inclusive a gente viu na audiência pública a questão da idade, né? As pessoas chegam a certa idade, o plano de saúde que custava R$900 passa a custar R$2.400, R$2.500, essa pessoa ou ela entra na justiça ou ela vai para o SUS. Sim. E aí? Então, eu particularmente considero essa uma das grandes fragilidades do nosso modelo de estruturação, do nosso sistema de saúde, não público ou privado, mas o sistema brasileiro de saúde. Você tem sistemas que eles efetivamente são, eu não diria concorrentes, porque eles não são efetivamente concorrentes, mas que eles estão submetidos a prerrogativas distintas, enquanto o SUS
tem a ideia do atendimento integral, que eu falei, que é um grande desafio para o SUS. No setor privado na saúde, você tem a lógica contratual, que estipula, né, uma previsão de gastos e coberturas com limites um pouco mais ou um pouco menos, a depender da época e do contexto em que foi feito o plano, restritivos ou abrangentes. Né? E de fato a gente vê muito então essa situação do usuário idoso que passa a não ser mais capaz de pagar. Eu considero isso uma situação muito injusta, porque às vezes o usuário paga o plano ao longo de toda a sua juventude, quando ele usa pouco, e quando ele vai usar muito, que é quando ele está mais velho, ele não tem condições de arcar. Eu acho que é uma das situações, e aí talvez o Dr. Windsor e eu a gente tenha, não sei como é que o Dr. Windsor enxerga isso, em que eu particularmente não me chateia muito a judicialização. Porque acho que a gente tem que discutir isso de um ponto de vista de uma perspectiva de responsabilidade sanitária com o usuário, né, de uma lógica da solidariedade, às vezes se apresentando um pouco mais presente no setor privado, na saúde, como acontece no Sistema Único de Saúde, porque acaba que aí o Sistema Único de Saúde ele fica com a parte mais difícil do sistema, sendo que o SUS já é muito subfinanciado, né? A gente tem aí alguns estudos que mostram que o valor per capita por usuário do SUS, ele é da ordem de 1/6 do valor per capita dos usuários do sistema privado de modo geral. Então é claro que o SUS não vai dar conta de fazer um atendimento com equivalente qualidade, especialmente quando ele vai ficar com os usuários mais onerosos do sistema, né? A mesma coisa acontece com algumas doenças, eu acho que não é o caso da Unimed, definitivamente, a Unimed tem coberturas muito amplas e abrangentes, mas tem muitos planos hoje que a gente vê que tem coberturas um pouco mais achatadas e a depender do tipo de doença que o usuário apresentar, aí existe uma negativa da cobertura e o usuário, ele tem duas opções, ou ele paga ou ele vai para o SUS. E como pagar muitas vezes é algo proibido, totalmente inviabiliza o tratamento, ele vai para o SUS e aí tratamentos de alto custo acabam sendo feitos no SUS. É um desafio muito grande. Eu acho que só tem uma coisinha que eu acho que foi comentada no bloco passado, que eu acho que valia a pena a gente falar, que é você falar da negativa da assistência na saúde pública. Eu acho que tem duas situações. Uma é quando, de fato, isso que o vereador Galtério coloca é verdade. A gente tem uma dificuldade de estruturação do sistema, uma crise de modelo assistencial, porque, por exemplo, por que a saúde da família não está plenamente implementada em Campinas? Né? O modelo que existia em Campinas do ginecologista, do pediatra e o clínico no posto de saúde é um modelo que foi perdurando ao longo dos anos e hoje é um modelo muito caro. Né? Ele é muito caro e ele não é muito racional, a gente precisa racionalizar isso. Mas aí falta muito comunicação com o usuário. Eu imagino se a Unimed, por exemplo, começa a tirar profissionais de uma determinada área que o usuário estava acostumado e não comunica, não dialoga, ela jamais faria isso. Da mesma forma, a prefeitura tem a obrigação de fazer isso melhor, fazer isso de forma mais clara e, de fato, promover uma mudança, uma transição de modelo que consiga garantir ao usuário a percepção e a efetivação da assistência que ele tem direito. E aí a outra coisa que eu acho importante, Mirna, é que tem situações em que a gente tem desmonte de estruturas que atendiam antes. A senhora falou da oftalmologia, é um ótimo exemplo de uma estrutura que foi sendo desfinanciada, desmontada na atenção na saúde pública da cidade, na minha opinião, de forma equivocada e muito irresponsável por parte do gestor municipal. Né, o gestor municipal, na minha opinião, tinha que ter feito um esforço a mais para garantir os convênios que foram rompidos, como o convênio com a Raskin, que foi rompido, garantir a manutenção do ambulatório do Ouro Verde, que foi encurtado, né, a assistência no Ouro Verde foi sendo cortada, até que, de repente, você deixou de ter, por exemplo, assistência 24 horas para emergências oftalmológicas na cidade pelo SUS. Isso é inadmissível. E aí também eu acho que é o tipo da situação que, quando você vê o gestor não cumprindo a sua responsabilidade de gestão, de garantir algumas questões básicas, aí eu acho que o usuário tem que se defender. Entendeu? É sempre um ponto de corte delicado, feito eu falei. Dr. Windsor, e os planos de saúde, eles estão preparados, até por conta de que essa questão da idade, ela corresponde a 34% em média da judicialização. Como que os planos de saúde, então, vão se preparar, já que a gente tem essa perspectiva do envelhecimento da população? Olha, a primeira coisa que eu queria deixar muito bem registrado é que nós somos contrários ao reajuste abusivo. E eu chamo de reajuste abusivo, nos planos de pessoa física, o último reajuste é aos 59 anos. Depois, não pode mais haver reajuste por causa da faixa etária. Além disso,
todo reajuste para planos de pessoa física, ele é fixado pela Agência Nacional. Muito bem. Agora, o envelhecimento da população. Bom, este é a transição demográfica, a incorporação tecnológica, esses são os grandes desafios da saúde pública em geral e da saúde privada também. Nós temos que enfrentar isso inovando, eu acho. Se bem que eu digo inovando, mas nós vamos buscar algumas soluções que elas são bem mais antigas, com uma roupa nova. Tá? O atendimento, a atenção integral ao paciente é um desses modelos que nós entendemos que pode ajudar a enfrentar este problema da transição demográfica. Nós já lançamos um produto chamado Unimed Mais, que visa a atenção integral às pessoas. Ou seja, em tese, o nosso cliente ele é acompanhado por uma equipe e ele não precisa ir ao geriatra, ao cardiologista, a várias especialidades, ao pneumologista, ao endocrinologista. Isto seria reservado para menos de 10% dos casos, e quero deixar bem claro, não que ele não tenha acesso. É que ele tem uma equipe competente que é capaz de suprir a maior parte das necessidades. Mas dá para mudar a mentalidade desse cliente que fala, não, eu estou chegando a uma certa idade, eu preciso fazer um check-up, preciso de ir num cardio, preciso ir num endócrino. Como mudar, então, essa mentalidade? O Dr. Pedro acabou de falar. É preciso muita conversa, é preciso você discutir com o seu cliente, mostrar para eles. Nós temos um piloto, fizemos 2 anos, um piloto desse tipo de atendimento, foi muito bem sucedido, os resultados, inclusive, para o cliente, são muito bons, porque eles têm um gerenciamento da saúde. Exato. Tá? Se ele tem uma patologia que precisa do especialista, perfeitamente. Agora, o especialista tem que estar conectado com o seu médico, ele tem um médico determinado. Principalmente quando acontece de quem frequenta muito pronto atendimentos, ele tem um médico cada vez que ele vai. Isso é uma coisa muito ruim para o atendimento da saúde. Então, eu acho que o modelo de atendimento, ele pode ser uma das soluções, não a única, claro, é preciso mais, mas uma das soluções que podem realmente ajudar este problema. E a medicina preventiva. A medicina preventiva se fala há muitos anos e ela precisa ser exercida em sua plenitude. Nós precisamos identificar os grupos de risco, atuar junto aos grupos de risco, impedir que as doenças apareçam, se for possível. Se não for possível, que elas apareçam de uma forma muito mais branda, e eu entendo que aí nós estaremos cumprindo os preceitos da medicina preventiva. Certo, mas no caso... Só uma coisa só interessante aqui colocar, eu concordo integralmente com tudo que o Dr. Windsor falou, e é legal saber que existem outros países do mundo em que esse processo que você falou, é possível mudar a mentalidade, já se efetivou por completo. Se você for em países muito desenvolvidos como o Canadá, a própria Inglaterra, são países em que hoje funcionam desse jeito que o Dr. Windsor falou, e alguns planos privados, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que tem um outro modelo de saúde, já incorporaram isso de forma integral e tem, por exemplo, equipes multiprofissionais com o médico de família como gestoras do cuidado efetivamente dos usuários, com resultados inclusive de redução de mortalidade, de morbidade dos pacientes, né? Quer dizer, esse modelo não só pode ser uma mudança de característica do sistema, mas ele pode proteger os usuários, às vezes, de inclusive intervenções desnecessárias, excessivas, né? É um desafio para nós brasileiros construir isso no sistema público e privado nesse momento. Tá certo, mas enquanto isso não acontece, eu vou fazer uma pergunta ao doutor. Doutor, a judicialização protege o usuário? De certa forma, protege. Eu entendo que sim. Eu volto à minha opinião primeira, que depende o que ele está pleiteando. Eu acho que reajustes abusivos, existem algumas demandas que realmente é um direito do usuário, e eu acho que a justiça ela é a solução. E eu falo isso com bastante tranquilidade,
porque nós da Unimed Campinas somos absolutamente legalistas. Nós procuramos cumprir os contratos, sempre cumprimos ordens judiciais, não discutimos com os direitos que nós temos. Vamos discutir na justiça, vamos discutir na justiça. Mas o cumprimento em relação ao direito do nosso cliente, ele é sempre mantido. Então, eu entendo que realmente protege. Porém, não existe direito ilimitado, certo? Ninguém tem direito a tudo, certo? Principalmente em detrimento às outras pessoas. E eu acho que é isso que tem que ser pensado. Certo. Como pensar, então, vereador Paulo Galtério, nesse momento em que a gente percebe que tanto a saúde pública e muitas vezes até a privada, enquanto a gente não tem essa mudança de paradigma, elas estão tão sensíveis que a gente tenha um caminho inverso de que possa diminuir o número aí de processos contra planos de saúde e contra o próprio SUS? Olha, menina, eu tenho uma opinião, doutor Pedro e doutor Windsor. O médico, ele é um profissional liberal, antes de mais nada. Quanto vale o honorário médico? Vale o que ele quiser cobrar e quem for utilizar o serviço dele quiser pagar. A lógica do profissional liberal é isso. Olha, eu quero um valor e a pessoa que está lá, eu consigo pagar ou eu não consigo pagar isso. Tá? A lógica de um trabalho é isso. Olha, eu sou um prestador de serviço, eu cobro um determinado valor e se a pessoa tiver condição de pagar, ela me fala. Eu vejo, doutor, que as operadoras de plano de saúde, desde o seu nascimento, o que ela criou? Ela tirou essa liberdade do médico ter os honorários. Assim como advogado, eu sou advogado, eu cobro quanto eu quero do meu cliente, lógico, dentro de uma ética do direito, tá? Dentro de uma ética médica. Né? Tem processos que o advogado ganha 1, 2, 3, 10 milhões, ganha 50 mil, 10 mil, 8 mil. E a gente vê hoje, eu vejo uma opinião minha, doutor, que muitas vezes quando o médico fica atrelado ao plano de saúde, ele fica engessado com relação aos ganhos dele. Como nós vimos aqui, uma consulta é R$80, por exemplo. Ele vai conseguir fazer um número mínimo de consultas. Eu acredito que a Unimed vai dar para ele um número máximo de atendimentos por mês e aquilo na sua ordem de trabalho vai engessar ele com relação ao atendimento dele como médico. Por isso que eu digo que alguns médicos, talvez com uma qualidade melhor de conhecimento técnico, eles chegam ao ponto, né, que nós falamos aqui, de querer fazer o serviço particular e deixar o plano de saúde num segundo plano. Acho que isso é um caminho. Eu vejo, doutores, Mirna, assim, a sociedade ela vai se transformando. E já está se transformando, e eu acho importante quem vive da medicina começar a pensar isso, que hoje a gente já tem as chamadas clínicas populares. O que são as clínicas populares? Que é um modelo que começou a se abrir em todo o país, que o sujeito, ao invés de pegar um hospital público, ficar 3, 4 horas, 5 horas esperando, ele prefere pagar ali R$40, R$50 e já ser atendido. Sim. Né? É um modelo que está se fazendo, que aqui determinados profissionais entendem que talvez seja menos burocrático, ele faz quantos atendimentos ele quiser por mês, ele cria equipes, mas ele vai ter que ser, assim como uma sociedade de advogados, uma sociedade médica para prestar esse tipo de serviço. Então eu vejo a questão aqui... E até foi uma opção para o usuário que não conseguia mais pagar um plano de saúde. Mirna, se me permite, só dialogando com o vereador Galtério, dá tempo ainda no bloco? Claro, dá tempo. Eu acho que esse modelo das clínicas populares, vereador Galtério, ele me preocupa um pouco enquanto alternativa ao modelo público, na medida em que o modelo público vai entrando numa crise muito profunda, porque ele vai na contramão muitas vezes, eu não estou querendo generalizar, acho que tem boas clínicas que vão fazer uma boa assistência, ele vai na contramão de um pouco do que o doutor Windsor falou e do que a gente defende, que às vezes para o cuidado em saúde se dá de forma mais consistente para o usuário, a gente precisa ter algumas coisas como vínculo, continuidade do cuidado, a mesma equipe fazendo o cuidado da mesma pessoa ao longo do tempo. É possível fazer isso numa clínica popular? É, mas é difícil. Por quê? Porque essas clínicas são marcadas por alta rotatividade de profissionais, né? Então tem muita gente que passa um tempo ali, aí depois organiza o próprio consultório, casca fora. É a lógica da liberal que o senhor colocou, é verdade, ela pode promover isso, né? Tanto para o profissional quanto para o usuário. Mas acaba que o foco das clínicas é muito assim, o de permitir ao usuário acessar, especialmente um especialista, ou algum exame, um exame de baixo custo, como um ultrassom, alguma coisa assim, num tempo mais rápido do que o setor público consegue fazer. Eu, particularmente, preferia que a gente tivesse
uma estruturação do nosso sistema que ou permitisse às pessoas uma melhor assistência no setor público ou um acesso maior a uma boa estrutura de planos que permitisse integralidade no cuidado. Porque, por exemplo, o usuário da clínica da clínica popular, na hora que ele precisa de uma internação, na hora que ele precisa de um procedimento de custo mais elevado, ele vai de volta para o mesmo sistema, porque a clínica não vai cobrir isso. Entendeu? Então é uma situação crítica, porque de fato é pouco recurso para muita demanda. E vai piorar por causa da transição demográfica, como o Dr. Windsor já falou. Então a gente precisa pensar muito no que nós queremos para a saúde. Mas eu penso também, Miriam, assim, a questão política da medicina, vereadores, a gente sabe que assim, todo profissional da sua área, ele tem uma tendência a valorizar a profissão. Com o advogado é assim, com o médico é assim, mas o que a gente pode perceber, Miriam, é assim, a grande certeza na medicina pública, privada hoje, é que nós não temos médico. E precisamos formar mais médicos. Né? Até nós temos um programa que chama Mais Médicos, né, que nós tivemos que trazer 10 mil médicos de Cuba. E 14 mil. 14 mil? 14 então mil. A gente vê que havia uma repugnância dos médicos brasileiros quanto a trazer esses médicos de Cuba, até pelo conhecimento que eles tinham. E a hora que eles chegaram aqui, a gente viu que não era isso. E a gente viu que a população aprovou os médicos cubanos aqui com toda aquela oposição da sociedade médica brasileira. Hoje nós temos a questão da formação, nós temos médicos brasileiros formados na Bolívia e no Paraguai. Eles saem, deixam de estudar aqui no Brasil, que é muito caro, e vão estudar na Bolívia e no Paraguai. Aí os médicos daqui não querem que esses médicos brasileiros venham para o Brasil trabalhar aqui, porque dizem que são formados em outros países. E entra naquela questão de novo, como é que foi o conhecimento técnico da medicina nesse país? Como que se só aqui no Brasil se formassem bons médicos? Então nós precisamos trabalhar assim com todo respeito, essa questão de popularizar também o curso de medicina. Né? É uma questão que eu vejo que se nós não fizermos isso, vai passar 100 anos e o país não vai mudar. Pode falar, doutor. O que eu gostaria de dizer a respeito disso é que nós tivemos uma proliferação muito grande de escolas médicas e nos próximos anos nós teremos aí uma enxurrada de médicos e o que nós precisamos, sim, é discutir a qualificação médica. O CREMESP já fala sobre isso, não é? O CREMESP já fala sobre isso e os primeiros indícios das provas de medicina, as provas para médicos formados, eles apresentam resultados muito ruins. Então, é a prova da OAB, mais ou menos, só que para a área da medicina. Seria o correspondente à prova da OAB. Mas que não tem ainda a mesma prerrogativa da prova da OAB. Não tem, exato. Okay. Não é ela que determina se ele vai ser médico ou não. Não. E eu estou falando das nossas escolas e não das escolas da Bolívia ou de outros países. O questionamento que foi feito em relação aos médicos cubanos, pelo menos de nossa parte, é a seguinte: precisa haver uma validação desta qualificação, certo? Okay. Me desculpe, vereador, mas o que se demonstrou é que nem todos são qualificados, nem todos apresentaram resultados, tá? O que acontece é que eles acabam trabalhando numa faixa onde a complexidade é mínima. E o que o nosso cliente, o nosso usuário do SUS precisa é de atenção, carinho, tá? Porque isto já é meio caminho andado, tá? Para a resolução dos problemas dele. Top. E isso aconteceu. 5 minutos finais, a gente tem aqui a participação da Cleide do Ouro Verde através do WhatsApp 998110260. Eu acho que foi no momento que a gente estava falando da questão do SUS. Ela disse o seguinte: sou a Cleide do Ouro Verde, com esse modelo de cobrança, quanto mais idoso, mais caro. E o ônus mais alto acaba ficando para o SUS, que é aquilo que vocês mencionaram. Mas a gente está nos últimos 5 minutos, eu queria a opinião de vocês sobre o seguinte: como então enfrentar o problema da judicialização? Tem saída? Eu acho que tem algumas saídas, sim. Eu acho que isso pode melhorar. A primeira é o diálogo. Não há dúvida nenhuma que o diálogo com os nossos clientes, e agora eu estou falando da medicina privada, porque um registro precisa ser feito. 30%, talvez até um pouco mais, dos casos judicializados, eles não foram solicitados à operadora.
A pessoa já entra direto na justiça? Já entra direto na justiça e eles não receberam uma negativa de atendimento. Correto. Isso, muitos foram ao médico e o médico disse, olha, você precisa de um determinado tratamento, mas ele não tem cobertura. Ele não tem cobertura, então ele já se dirigiu à justiça e nem foi solicitado a operadora, nem foi analisado o caso dele. Então, isso é uma coisa muito frequente e que precisa ser mudada essa lógica. Então, eu entendo que o cliente, e nós estamos buscando aumentar a facilidade de acesso que ele tem através das nossas ouvidorias. Hoje ele tem uma ouvidoria e a primeira coisa que ele deveria fazer quando recebe uma informação de que o plano não há de cobrir esse tratamento, dirija-se à ouvidoria. Escuta, eu precisava fazer esse tratamento. Antes de ligar na ANS, por exemplo, ela tem esse caminho? Tem esse caminho na própria operadora. Hoje nós temos uma ouvidoria e estamos ampliando cada vez mais a nossa ouvidoria para ouvir o nosso cliente, para discutir o nosso cliente, para poder explicar algumas coisas para eles, para poder oferecer alternativas, porque uma outra coisa, outro problema da judicialização é que ele quer um determinado procedimento que tem outros tantos, tá, com igual efetividade que aquele que ele está pleiteando na justiça e que poderiam ser oferecidos a ele. Então, o primeiro caminho... Mas quando ele pleiteia, não é o médico que é cooperado, por exemplo, no caso da operadora Unimed Campinas, ele já não é o médico que deu aquele receituário, que deu aquele tratamento para ele e sabe quais são os limites e sabe, por exemplo, como o senhor acabou de mencionar, que esse mesmo tratamento poderia ter sido feito de outra forma que o plano cobre? Nem todos. Hoje nós temos 3.300 médicos e uma parte deles, eles não têm nenhum compromisso com a cooperativa, tá? Hoje não, sempre, eu acredito que sempre foi assim, tá? Os médicos e profissionais, na maioria dos profissionais, sofrem muitas influências da indústria farmacêutica, hoje sofrem da indústria produtora de órteses e próteses, sofrem influências do mercado em geral, das clínicas, dos hospitais e muitas vezes, aí eu não estou falando de má fé, mas muitas vezes as alternativas que são possíveis para aquele cliente, tá? O próprio profissional não conhece, certo? Embora ele seja um especialista, tá? Mas algumas vezes ele é muito pontual. Vereador, nós temos 1 minuto para cada vereador. Eu vejo solução, doutor, ouvindo a sua conversa aqui, uma solução que seria, Mirna, que agora pensando juridicamente, pensando como advogado, era a gente criar vara especializada em julgamentos de questões de saúde. Sim. Varas especializadas. Por que isso? Porque o juiz acaba se especializando, ali ele sabe as questões que vão criando mais problemas com relação às próprias operadoras que dão problema, ele vai filtrando a gente, porque hoje, doutor, o que acontece, Mirna? Nós somos aqui em Campinas, vamos dizer, 15, 16 varas judiciais, acredito que talvez um pouco mais, um pouco menos. Se o juiz se especializar nessas questões, ele se torna também um operador da medicina pelo conhecimento prático das questões que vão sendo colocadas para ele. Porque nós, advogados, doutor, a gente vai aprendendo com a prática. E acredito que o juiz, nós temos vara de família, né, vara de fazenda pública, vara de execuções. Eu acho que isso, doutor, era uma saída que nós precisamos pensar dos juízes terem varas especializadas nessas discussões de saúde. E com uma outra questão também, doutor. Eu acho que o juiz tem um poder discricionário muito grande, porque ele julga numa linha muito tênue, né? De ter medo de acontecer alguma coisa com aquele paciente. E às vezes sem um laudo médico anterior à decisão. Ele dá uma decisão emocional, uma juíza, uma criança, alguma coisa. Então eu acho que o juiz também, quando for decidir, tem que estar acompanhado de um laudo médico anterior. Isso seria importante. Eu concordo com isso. Senhor? Eu acho que são ótimas sugestões, né? Não tem uma solução simples para isso. A gente tem que seguir apoiando e fortalecendo a regulação o mais pública e
dialogada do sistema suplementar, né, apoiando aí o fortalecimento das agências e tudo mais. No sistema público nós temos que trabalhar, na minha opinião, com ampliação do financiamento do sistema público de saúde para permitir a ampliação das ofertas. Sem isso, a gente vai ter uma situação sempre muito delicada e muito apertada de acesso ao usuário aos serviços, né? E aí eu acho que ampliando efetivamente as ofertas, a judicialização vai passar a ser em casos cada vez mais excepcionais, exceto quando houver ou má-fé ou abuso das indústrias, né? Então, assim, são caminhos complexos, mas todos eles têm que partir do princípio que a saúde é um produto extremamente precioso, é um direito precioso e que nosso objetivo comum tem que ser proteger a saúde das pessoas. Tá certo. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço a participação de vocês. O Questão de Ordem fica por aqui. E se você não acompanhou esse debate por inteiro, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas e acompanhar toda a discussão e de outros temas também. Até um próximo programa.